Olá, este é o programa Perspectivas, hoje entrevistando o senador Rogério Carvalho. Rogério Carvalho, senador, um dos principais nomes do Partido dos Trabalhadores no Senado. A gente está em ano eleitoral, senador. Primeiro eu queria agradecer aqui a presença do senhor no Perspectivas do SBT News. Começo perguntando o seguinte: existe uma dúvida em relação ao desempenho do Partido dos Trabalhadores nessa eleição municipal, principalmente nas capitais, com nomes próprios, não necessariamente com nomes que o partido vai apoiar. O senhor vê essa dificuldade e atribui ao que essa dificuldade? Bom, primeiro que a dificuldade ela vai estar relacionada ao momento de cada cidade. As cidades que estão renovando, que não é reeleição, que há uma movimentação de renovação, inclusive geracional, o campo está em aberto, né? Eu diria que a gente tem presença em mais da metade das cidades que são capitais, mais da metade das capitais a gente tem pré-candidaturas. O PT tem um tempo de televisão junto com a federação que tecnicamente viabiliza candidaturas, tem um financiamento público. Então eu acho que qualquer tentativa de fazer uma previsão, né, você pode até fazer uma predição, um cálculo de que diante das lideranças que estão se colocando como candidato, mais consolidada, menos consolidada, vai ter um desempenho menos favorável. Mas eu acredito que o PT e essa polarização que ainda existe, que vem da eleição passada, e a inovação, que eu acredito que o PT tem que inovar nessa eleição, se adotar algumas inovações do ponto de vista de projetos e do modo como organiza a campanha, eu acho que o nosso desempenho vai ficar melhor do que o desempenho nas eleições de 2020, com certeza. Não vejo como a gente tem um desempenho menos favorável do que 2020. Que inovações seriam essas? Tecnológicas, né? É impossível pensar numa eleição municipal, numa capital, sem utilizar as novas formas de comunicação, né? O papel das lideranças e dos formadores de opinião na formação da opinião do eleitor tem diminuído, né? Os eleitores formam a sua opinião muito em função do que eles ouvem, do bombardeio permanente que eles têm das redes sociais, dos diversos uma eleição sem palanque, né? Exatamente. O palanque, na verdade, está nas redes. O palanque está no outro lugar, que é nas redes. Então, eu acho que quem tiver uma capacidade tecnológica, capacidade de manejo dessas ferramentas, quem conseguir captar o sentimento das pessoas, inclusive utilizando de tecnologia, com pesquisas com uma base de participantes mais ampla, para ser mais preciso, consegue ter uma comunicação mais eficiente e eu acredito que um desempenho melhor. Tem um risco em relação também a essa tecnologia e as próprias redes sociais. Nesse caso, uma preocupação muito grande de setores progressistas, que é a questão da inteligência artificial, usada para o mal, na verdade. Como é que o Congresso, aí o senhor como integrante do Congresso Nacional, tem trabalhado isso? Qual é a preocupação dos senhores? Olha, desde a lei do Estado Democrático de Direito que a gente colocou a comunicação enganosa em massa como um crime contra a democracia. Felizmente a gente tem uma oposição da extrema-direita brasileira, do bolsonarismo, contra a transparência das informações e da integridade das informações que são repassadas. Também acho que os TRS e o TSE precisa ter uma atenção maior e ser mais diligente na punição de quem faz fake news, né? Eu, por exemplo, fui vítima de fake news da sexta para o domingo, né, onde foi divulgado um vídeo onde Lula pedia voto para o meu adversário. E isso foi veiculado para 2 milhões de pessoas. E a minha diferença foi
pequena, foi 21 mil votos, me daria a vitória, por exemplo. Portanto, a gente sabe desse risco, mas... Principalmente nessas últimas horas das eleições. Nessas últimas horas das eleições. Você não consegue ter uma reação. Você não tem como reagir. A justiça também acaba não reagindo. Acaba não reagindo, acaba não investigando em tempo hábil para evitar que esse beneficiário da fraude tome posse, seja diplomado. Então, eu acho que é preciso um esforço de todos os segmentos que defendem a democracia, da imprensa, da justiça, dos partidos políticos, dos políticos. Acho que a gente precisa da sociedade, acho que a gente precisa ficar atento a essas manobras, principalmente as manobras de fim de pleito, né? Quando vai chegando no término do pleito, as fake news elas são usadas com muita frequência. E o pior, às vezes você vê os tribunais regionais eleitorais, mesmo diante de uma comprovada fake news, passar 3, 4 dias com aquela propaganda circulando. E a punição é uma multa. A punição não tem que ser uma multa, a punição tem que ser a abertura do espaço que foi tomado por uma fake news para que haja defesa e que tenha a multa e, se houver a reincidência, uma penalidade maior, que é para poder coibir o uso da comunicação enganosa em massa, chamada de fake news, ou a mentira transformada em notícia, para que isso não prolifere como vem proliferando. E com a inteligência artificial, você cria mentiras muito verdadeiras, mentiras com muita veracidade. É como se eu pegasse a minha imagem, eu sou candidato, aí pego a minha imagem, eu me autodenunciando, né? Isso pode acontecer e quem é que vai fazer essa análise, quem é que vai impedir que isso circule, quem é que vai punir quem fez isso, né? Eu tenho um processo que tramita na Justiça Eleitoral do meu estado, que já tem mais de um ano e meio, né, que está tramitando, e até agora um vídeo que foi divulgado na sexta para o domingo ainda não foi incorporado pelo TRE como prova de uma ação de investigação judicial. Então, isso está patrocinando o quê? Está patrocinando a liberdade para que se utilize de instrumentos dessa natureza em campanhas eleitorais. Senador, outro tema também relacionado, mas aí sim também relacionado ao Congresso, é a questão do avanço de pautas conservadoras no Congresso. De uma forma clara em relação a números, a gente aqui no SBT News fez uma reportagem mostrando que a estratégia da oposição, em vários momentos, tem funcionado em relação a esse avanço de pautas conservadoras. A gente pode tratar aqui de vários desses temas, mas, por exemplo, o próprio aborto, que foi uma decisão, né? Agora tem também a questão das drogas, tem pautas ali que acabam avançando. No caso das armas, avançou na Câmara, deve estar em análise no Senado nos próximos momentos, enfim. Como é que o senhor avalia essa dificuldade do governo em frear essas pautas conservadoras vindas da oposição? Talvez nem no próprio governo Bolsonaro os conservadores tenham sido tão efetivos no Congresso. O senhor vai dizer, não, mas não precisavam, porque Bolsonaro governou por decreto e portaria. No caso de armamentos e no caso de legislação ambiental, isso aconteceu muito claramente. Mas, de qualquer forma, é um dado para que se reconheça e faça esse histórico. Como é que o senhor avalia isso? Primeiro que nós estamos hoje reféns de um ambiente em que os filtros eles têm sido substituídos pelo próprio senso comum. Não existe mais, você está numa rede social, as pessoas não têm determinados filtros acadêmicos, não tem uma preocupação com a veracidade, com a integridade das coisas que está sendo dita. Então, o senso comum tem invadido a sociedade e é a forma majoritária
de circulação de informação é em torno do senso comum. E a gente sabe que o senso comum ele tem a vingança, ele é justiceiro, ele é instintivo, né? Ele é muito primitivo do ponto de vista das suas manifestações. Então, quando você traz uma pauta conservadora, como, por exemplo, a questão do aborto, ninguém vai explicar para a sociedade que ninguém é a favor do aborto, né? Eu não vi nenhuma manifestação de nenhum parlamentar dizendo eu sou a favor do aborto. As pessoas dizem nós somos a favor do aborto que está previsto em lei. No caso em que a mãe corre risco de vida, no caso de estupro, no caso de doenças, malformações que são incompatíveis com a vida em relação ao feto, mas não é isso que a extrema-direita trabalha. Ela diz que quem defende a manutenção da lei atual é a favor do aborto. Não é ser a favor do aborto como método contraceptivo. É a favor de um aborto legal que está há mais de 80 anos consolidado como um caminho para preservar, inclusive, a integridade das famílias. Quando se trata da questão você falou do aborto, das drogas, né? Nós não podemos transferir para o sistema de justiça a doença crônica que é a dependência química e prender todos os dependentes químicos como forma de retirar da sociedade, né? Ou usuários que ainda não têm uma dependência impossível de ser reabilitado, mas que vai para uma penitenciária, fica sem julgamento. Então, nós estamos falando de evitar ou diminuir a discricionariedade na hora de definir se aquilo é a prática de contrabando, de tráfico, ou se é porte para consumo pessoal. Mas aí, o que a direita diz? Não, você é a favor das drogas. Não, não é a favor das drogas. A gente está estabelecendo só um critério para diminuir a discricionariedade. O que é discricionariedade? É deixar nas mãos de um policial, do juiz, de um promotor, de uma autoridade, dizer se você é ou não traficante. Tem que ter um parâmetro objetivo como base de julgamento, porque senão fica em aberto e você não faz justiça. E é isso que o STF, de certa maneira, está buscando, uma referência concreta, objetiva, para separar o que é porte para consumo e o que é porte que caracteriza tráfico de drogas. Da mesma forma, a questão de armas, né? A maioria das pessoas não são contra você ter a posse de uma arma dentro de casa, mas o porte de armas é uma coisa mais complexa. É você andar armado na rua e armar as pessoas como foram armadas no governo Bolsonaro. Não foi uma arma, não foram duas armas, foram 4, 5, milhares de munições ao longo do ano. 1.600.000 armas. Foram colocadas no mercado. E a gente sabe que quanto mais as pessoas portam armas, maior a incidência de crimes banais e por motivos torpes, né, acontece na sociedade. Então, acho que você dizer que é contra a arma, e as pessoas, não, mas eu não vou poder me proteger, eu não vou poder ter se vai entrar um ladrão na minha casa, como é que eu vou me defender, a polícia não vai chegar. Agora, senador, isso explica sociologicamente a questão da sociedade, da população. Mas o embate no Congresso, qual a dificuldade do governo em não restringir esse debate? Porque, cito 2 exemplos aqui. A questão do próprio aborto e a questão da PEC das praias, por exemplo. Que, de certa forma, o governo conseguiu virar esse debate e conseguiu com que essas pautas não avançassem. Por enquanto, é verdade. Como faz, no caso do governo, para essas outras pautas e o avanço das pautas conservadoras? Olha, a questão das drogas é mais complexa, porque tem uma certa movimentação que é global, a influência dos Estados Unidos, a guerra contra as drogas, tem uma questão ideológica que se coloca e o mal que a droga provoca
e a destruição das famílias que isso gera. E o senso comum diz o seguinte: vamos proibir, vamos ser contra qualquer forma, vamos impedir que as pessoas tenham acesso para que elas não se viciem, para que elas não... Mas a gente sabe que essas coisas não vão acontecer dessa forma. Acho que a dificuldade do governo está em encarar determinados debates, fazer esse debate de forma mais profunda com a sua base aliada, ter um espaço de articulação política em torno de determinados temas, mas também tem, por outro lado, a dificuldade do governo de priorizar essas pautas e ser tomado pela agenda da oposição e deixar de lado a agenda que pode mudar a vida efetivamente das pessoas, que é a agenda econômica, que são as reformas que precisam ser feitas para aumentar a renda, para aumentar o emprego, para conter inflação, para melhorar a qualidade da nossa indústria, para melhorar o ambiente de negócios de uma maneira geral no país e o ambiente de empreendimento e empresarial e profissional para todas as pessoas que vivem no nosso país. Então, o governo também tem que fazer uma opção se vai ficar nessa pauta de comportamento, que é muito fácil você criar uma narrativa populista de extrema-direita que movimenta os instintos das pessoas neste momento em que o senso comum está muito fortalecido, certo? Então o governo também tem optado por fazer um debate sobre outros temas que são os temas mais de reorganização da estrutura econômica e social do país. Falar em economia, tem um embate recente do presidente Lula que avançou muito contra o presidente do Banco Central, Campos Neto. O dólar aumentou, não se sabe exatamente qual a responsabilidade dos discursos nesse aumento. A própria FGV, que faz esse cálculo, tem, inclusive, dificuldade de saber exatamente qual é o percentual de aumento do dólar em relação ao discurso de Lula, em relação ao cenário internacional, mas, de qualquer forma, estressou o mercado. Foi necessário ter uma ida ali de alguns economistas para falar com o presidente Lula. De certa forma, tendo resultado ou não essa reunião, o presidente Lula segurou um pouco esses ataques. Sim. Em relação aos ataques, as críticas em relação ao Campos Neto. Como é que o senhor avalia esse comportamento do presidente em relação ao presidente do Banco Central? Bom, eu acho que o presidente do Banco Central, que conseguiu a autonomia do Banco Central, tem uma dívida com o povo brasileiro muito grande. Primeiro, ele não conseguiu reduzir a dívida pública ao fazer gestão monetária, e o Banco Central, que se diz autônomo, gera passivo fiscal, porque a nossa dívida bruta tem em torno de 10% dela que não é dívida fiscal, ou seja, não é por déficit fiscal o governo está gastando mais do que arrecada, é porque o Banco Central tem utilizado de operações de crédito de curto prazo, que são as operações compromissadas, para fazer gestão de liquidez monetária no mercado de capitais. E existe uma lei que prevê a remuneração dos depósitos voluntários, que inclusive foi de minha autoria, combinado com o Campos Neto, que deveria estar em uso e que nós já deveríamos, a esta altura, ter retirado da dívida bruta 1,2 trilhões de reais, caindo, portanto, a dívida bruta. O Banco Central sairia dessa tarefa ou deixaria de estar impactando do ponto de vista fiscal, mas estava fazendo só gestão monetária. Então eu acho que o Lula tem que fazer esse enfrentamento, essa tensão é necessária, alguém precisa discutir se há ou não necessidade dessa taxa de juros. O fato do presidente do Banco Central ter autonomia não dá a ele a primazia da verdade, de dizer que essa taxa de juros é a melhor taxa de juros, né? É preciso que esse debate aconteça, não pode criar uma situação em que ele fica absolutamente protegido,
o mercado protegendo e, sim, e por que a nossa economia não está crescendo mais? Por que a gente não está investindo uma economia que vem num processo recessivo, né, com pouca atividade econômica, onde a indústria diminuiu as suas vendas, onde o comércio caiu as suas vendas, isso principalmente pela falta de crédito ou pelo crédito caro. Então é preciso balizar isso, né? Essa taxa de juros, de fato, ela não está sendo porque o remédio ele pode ser venenoso também, né? Ele cura, mas ele mata. Ele também pode estar matando determinados setores da economia que dependem do crédito, né? Então, se você for analisar, quem que compra carro hoje? Financiado. Só quem tem renda alta ou geralmente compra à vista ou financia em poucas vezes, né? Eu acho que o presidente Lula tem razão de fazer o debate e de propor o debate sobre taxa de juros. É função dele tensionar para que esse debate aconteça na sociedade. Não acho que ele está errado e também não acho. O mercado ele fica tentando. Eu recebo todo dia um informe de uma empresa que faz investimento e é só especulação. E e nisso as pessoas vão embarcando nessa dúvida e fica ali meio tonto sobre onde investir, por que não investir. Então, essa especulação o tempo todo, alguém está ganhando dinheiro, né? Então, quando o Lula fala, alguém vai hipervalorizar para poder ganhar com isso, né? Aumenta, vende, faz o lucro, depois cai. E é assim que acontece no mercado de ações e no mercado do dólar, por exemplo. Então, acho que é muito mais um ataque especulativo forte, além daquilo que é estrutural, porque o mundo inteiro teve um aumento do dólar em relação à moeda de mais de 84 países, certo? Foram 84 países que o dólar se valorizou. Então, mas essa hipervalorização tem uma especulação. Você vê que não se sustentou. Então, essa especulação, essa coisa tem um ganho intencional na hora que começa a fazer especulação e dizer que a responsabilidade é de fulano, é de Beltrano, que vai estourar, que o dólar vai para não sei para onde, para as pessoas irem comprando para se proteger. Aí depois eles vendem, fazem o lucro. E a sucessão no Senado? Como é que o senhor vê esse jogo? Olha, eu diria que hoje o senador Davi Alcolumbre tem trabalhado bastante. Eu acredito que ele é um forte candidato, né? É o que está posto, é um forte candidato. Creio que deve ter um consenso, não um consenso, mas uma força majoritária em torno do nome dele nas próximas eleições da mesa diretora do Senado. É o que eu imagino. Pode ser que há uns 90 dias atrás eu achava que podia ter alguma outra movimentação. Hoje eu acho que isso está mais pacificado, a possibilidade dele ir, né, se colocar como candidato e ter apoio de uma base consistente. Isso é bom para o governo do presidente Lula, essa eleição do Davi? Como é que o senhor faria uma comparação entre o mandato do Rodrigo Pacheco e o eventual futuro mandato do Davi Alcolumbre? Olha, eu acho que o Davi ele tem uma forma muito maleável de condução, negocia bastante, ouve bastante. Eu acho que não vai mudar muito a posição dele em relação à do Rodrigo. Talvez o jeito de conduzir um pouco mais aberto às conversas laterais, isso possa facilitar a construção de agenda e ter uma agenda mais negociada. Mas em termos de como isso vai ser para o governo, eu acho que vai mudar muito pouco em termos do que o governo vai ganhar ou perder
com a eleição do Davi. Eu acho que, passada a eleição, o governo ganha, porque a tensão da eleição ela diminui, né? Do pré-eleitoral para a eleição de um sucessor de quem está há 4 anos, né? Eu acho que isso diminui essa tensão. Eu acho que a administração da pauta ela fica menos submetida a esse interesse momentâneo da sucessão da mesa diretora do Senado. Falando em relação à direita global, em relação aos últimos movimentos aqui, para a gente encerrar, já estamos aqui, já no finalzinho do programa, senador. De certa forma, na França, inicialmente existia um cenário forte de avanço da direita e da extrema-direita. De certa forma, isso não se confirmou, a esquerda conseguiu avançar, não só manter posições, mas avançar também. Reino Unido também, de certa forma, teve ali um resultado efetivo, né, para setores progressistas, mas nos Estados Unidos, Biden mostra muito claramente dificuldades. Esse último debate dele, sem aqui um debate sobre etarismo, sobre preconceitos de pessoas mais velhas, há uma pressão grande, principalmente de veículos mais ligados aos democratas, de uma desistência do Biden, porque vem um favoritismo muito evidente do Trump. Lula declarou apoio ao Biden, Bolsonaro muito claramente já falou que vai para a posse do Trump, caso seja eleito. Como é que o senhor está vendo essa eleição nos Estados Unidos e qual o reflexo que ela pode ter no Brasil, principalmente nas eleições de 2026, desculpe. Pergunto isso por quê? Porque a gente sabe que nas eleições de 22, pós-eleição do presidente Lula, o jogo diplomático, principalmente na embaixada norte-americana, foi muito importante para, em determinados momentos, garantir, inclusive com recados claros em relação aos militares brasileiros. Como é que o senhor vê essa questão da eleição do Trump? Como é que o senhor está acompanhando? Bom, a eleição de lideranças com o perfil do Trump é preocupante nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo é muito preocupante, e o Macron foi feliz ao chamar a atenção, e o jornal francês, acho que foi o Le Monde, que fez uma reportagem se referindo: veja o que aconteceu no Brasil, é isso que vocês querem para a França com o Bolsonaro. Fez uma reportagem grande sobre isso. A Inglaterra também, que a extrema-direita achava que ia ter um desempenho, teve até, se não fosse o tamanho da expectativa, né, que era uma explosão de crescimento. Bom, eu acho que o problema dos Estados Unidos é a fragilidade do Biden, né? Eu acho que os democratas têm lideranças que poderiam enfrentar com mais força e de uma maneira mais renovada a forma agressiva como o Biden se posiciona, certo? Então, eu acho que um candidato com mais força na imagem do eleitor americano, eu acho que derrotaria o Trump com mais facilidade. Agora, a eleição do Trump, a gente já sabe o que é que vai acontecer. Nós vamos ter um mundo, vamos ter a maior potência do mundo dirigida por uma pessoa que tem tendências racistas, que tem tendências homofóbicas, que discrimina, né? que claramente tem posições fascistas, e o que é muito ruim para o processo civilizatório. E que coloca em risco, de certa maneira, né? Ou que aumenta o risco da gente ter conflitos globais mais sérios, né? Eu acho que
o povo americano precisa refletir sobre o que eles querem para o futuro da humanidade, porque eles têm a senha sobre o futuro da humanidade, né? Senador Rogério Carvalho, muito obrigado aqui pela presença aqui no programa Perspectivas. Espero encontrá-lo outras vezes. Muito obrigado, forte abraço. Satisfação estar aqui com você.